Então, na aula assíncrona anterior, a gente iniciou, né, o estudo acerca da figura do juiz das garantias. A gente viu que no direito processual penal, o Poder Judiciário exerce uma atuação de suma importância, porque compete a este poder dar ou negar a tutela aos direitos fundamentais. Então, tem-se também a função exercida pelo magistrado, pelo juiz, ela só se legitima quando este magistrado atua como verdadeiro garantidor dos direitos fundamentais, os quais estão elencados na Carta Magna. Segundo Aury Lopes Júnior, a figura do juiz das garantias foi a mais importante modificação que até hoje foi operada no processo penal. Mas ele deixa bem claro na sua obra que a figura do juiz das garantias não é algo novo, certo? Até porque ele já vinha sendo defendido por ele mesmo, pela doutrina mais, eu falei que era a doutrina mais clássica, mas é a doutrina mais moderna, que entende a importância de ser implementada essa figura no contexto do processo penal. E eu vi, pela minha breve pesquisa que eu fiz em relação à temática, Aury Lopes Júnior, desde 99, há mais de 20 anos, que ele defende a implementação dessa figura do juiz das garantias no processo penal. Isso aí a gente viu que a premissa básica que a gente tem que ter em mente é que a figura do juiz das garantias não quer dizer que a gente vai estar diante de um juiz instrutor. Essa figura é superada, mas ainda encontra-se presente em países como França e Espanha. O juiz das garantias recebe essa mesma nomenclatura no Chile, mas é igualmente consagrada, ainda que com outro nome, em países como Portugal, Paraguai, Uruguai, dentre outros. A gente sabe que a figura do juiz das garantias, o juiz das garantias, ele não assume uma postura inquisitória. Por que ele não assume essa postura inquisitória? Porque ele não investiga, porque ele não produz provas de ofício. A figura do juiz das garantias também é considerado como um sistema doble juiz, ou seja, eu tenho um duplo juiz. Um primeiro juiz que vai atuar na fase investigativa, a quem compete resguardar, controlar, resguardar direitos e garantias fundamentais no âmbito da investigação, a quem compete verificar se a investigação está sendo levada pelo princípio da legalidade. E na segunda fase, na fase processual, a gente vai ter um outro juiz que vai analisar a instrução. Lembrando que o juiz que atua na fase investigatória não pode atuar na fase processual, em relação àquele fato lá que ele participou enquanto juiz de garantia. Vale ressaltar que uma das características primordiais da função jurisdicional do Estado é a sua inércia. Ou seja, o Poder Judiciário ele só se manifesta se ele for provocado ou pelo Ministério Público ou pela defesa. De ofício, da fase investigatória, ele não pode atuar. Então, segundo o que preconiza Aury Lopes Júnior, a atuação é de um juiz e não de um instrutor inquisidor, até porque no ordenamento jurídico pátrio não se adota mais o sistema inquisitivo. A gente viu também, a gente esboçou algumas respostas a esse questionamento que é feito pela própria obra de Aury Lopes Júnior. Qual seria a necessidade da implementação de um juiz das garantias no processo penal? Qual é o fundamento da implementação dessa figura no nosso sistema processual? Eu vou partir para essa quinta resposta, ela já deixa bem clara o porquê que temos que ter um juiz de garantias no processo penal. Então, esse estudioso, Schumann, baseado na teoria da dissonância cognitiva, que é analisada, por sua vez, na parte de psicologia social, ele desenvolveu uma pesquisa de campo. A priori, ele levantou algumas hipóteses. Uma das hipóteses que ele levantou foi de que o magistrado que toma conhecimento da fase investigatória, se ele for o mesmo a instruir o processo e a sentenciar este processo, a tendência é, se ele decretou algum tipo de prisão ainda na fase investigatória, a tendência é que ele acaba por condenar os sujeitos, os réus do processo penal. Então, isso era o que ele tinha de forma empírica. Era a hipótese que ele levantou apenas empiricamente, de forma empírica, né? Sem nenhum embasamento científico. Levantou essa hipótese e foi para campo. Então, ele foi verificar
processos, investigações, e nesses processos, nessas investigações que ele analisou, ele verificou o seguinte, que quanto maior é o nível de conhecimento, de envolvimento do magistrado com a fase investigatória, bem como com o recebimento da acusação, menor será o interesse desse magistrado pela tese defensiva. E também, na maioria dos casos, ele detectou que quando o juiz, na parte investigatória, ele já decreta uma prisão preventiva, em 90% dos casos, ao final deste processo, ele vai acabar condenando o réu. Então, essas constatações que a gente já analisou na aula assíncrona anterior, deixa clara, né, obviamente, a necessidade que a gente tem de possuir no processo penal um juiz das garantias. E essa necessidade de implementação da figura do juiz de garantias no processo penal encontra-se amparado pelo princípio da imparcialidade, bem como pelo próprio sistema acusatório. O princípio da imparcialidade, a gente viu na aula passada, ele decorre do princípio do juiz natural, ele decorre do próprio devido processo legal no âmbito penal, mas ele também decorre do próprio sistema acusatório. Então, tanto o princípio da imparcialidade como o sistema acusatório estão regulamentados pela norma constitucional. A gente leu essa parte da doutrina de Renato Brasileiro de Lima, o qual diz que a implementação da figura do juiz das garantias faz com que ocorra uma espécie de blindagem da garantia da imparcialidade. Ou seja, a implementação da figura do juiz das garantias vem proteger ainda mais a imparcialidade do órgão julgador. E o princípio da imparcialidade, na minha humilde opinião, ele é um dos mais importantes que existe no processo penal. Porque eu parto do pressuposto que se eu estiver diante de um processo que o juiz que o conduziu não é imparcial, eu estou diante de um processo injusto. E o devido processo legal preconiza que o processo ele tem que observar os ditames constitucionais, os ditames legais, ele não pode ser injusto. Então, a partir do momento que eu tenho um juiz que está com a sua imparcialidade rompida, quer porque ele teve contato com a investigação, quer porque ele determinou a produção de determinada prova na instrução, então essas situações fazem com que o juiz vai perdendo parcelas da sua imparcialidade. E a imparcialidade ela tem que ser vista por quem opera no direito, para quem no direito processual penal, para quem é magistrado nessa área, tem que entender que a imparcialidade tem que estar acima de qualquer princípio. Por isso que eu posso dizer, do jeito que no direito administrativo a gente tem o princípio da indisponibilidade do interesse público como a pedra de toque do direito administrativo, aqui eu posso dizer seguramente que o princípio da imparcialidade é a pedra suprema do direito processual penal. E não há justiça, não há processo justo quando eu me deparo com um juiz parcial. Por quê? Eu levo a ação penal ao conhecimento do juiz e eu espero que quem vai apreciar essa ação penal seja um órgão imparcial, ou seja, esteja equidistante das partes e não tome partido nem por A nem por B. A partir do momento que o juiz começa a coletar provas, a partir do momento que o juiz decreta a produção de provas de ofício, a partir do momento que o juiz participa da investigação, ele desce da sua posição, que ele está aqui, né, no topo, ele desce da sua posição e passa a ser uma terceira parte do processo penal. O juiz ele tem que ser um terceiro imparcial, um terceiro desinteressado. Então, no meu entendimento, a figura do juiz das garantias deve muito bem ser implementada justamente para servir como uma blindagem, como uma proteção ao princípio da imparcialidade. A gente viu na aula anterior também alguns conceitos em relação ao juiz das garantias. O que é o juiz das garantias? Nada mais é do que um órgão do Poder Judiciário responsável por controlar a legalidade da investigação criminal, bem como proteger os direitos individuais, os quais devem ser resguardados pela atuação do Poder Judiciário. A ideia que permeia, né, a criação deste instituto é a de distanciar o juiz de instrução da fase anterior, porque acredita que este distanciamento vai dar maior imparcialidade ao juiz que vai julgar o processo.
André Machado Maia, quando fez os comentários em relação à Lei 13.964, pacote anticrime, apresentou para a academia o seguinte conceito, dizendo que o juiz de garantias consiste na atribuição exclusiva a um determinado órgão jurisdicional da competência para o exercício da função de garantidor dos direitos fundamentais na fase pré-processual, com a consequente exclusão da competência desse magistrado para a sequência da persecução penal sobre contraditório. Então, mais uma vez, o juiz de garantias, ele é um garante. Ele está ali para proteger, para garantir os direitos fundamentais na fase investigatória, que é a fase pré-processual. E esta sua atuação vai impedir que ele continue a atuar nesse feito. Então, se ele foi juiz de garantias em relação a determinado fato, ele não pode ser o juiz instrutor desse fato. Nada impede ele ser o juiz de garantias de uma investigação e ser o juiz instrutor de uma outra investigação. Isso não há impedimento em relação a isso. O que há impedimento é dele continuar na condução de um processo onde ele já iniciou a sua participação na fase investigativa. Esta foi a intenção do legislador quando trouxe para o Código de Processo Penal a figura do juiz de garantias. Então, o juiz das garantias, ele veio sim revolucionar o sistema processual penal brasileiro. Era um pedido feito por alguns doutrinadores de renome, a exemplo de Aury Lopes Júnior, e quer queira, quer não, a implementação da figura do juiz das garantias vai trazer um forte comprometimento do Estado juiz com a democracia no âmbito processual penal. O juiz das garantias, ele atua numa fase do processo, qual seja a fase de investigação. Qual é o objetivo da figura do juiz das garantias? É impedir que o órgão julgador que ficou contaminado com circunstâncias fáticas oriundas do inquérito policial não venha ter a sua imparcialidade comprometida quando ele vier analisar esse fato no âmbito do processo. Natureza jurídica. O juiz das garantias, ele é considerado por parte da doutrina como sendo uma nova espécie de competência funcional. E esta competência funcional se dá por fase do processo, ou seja, o juiz das garantias irá atuar, irá agir na fase pré-processual, ou seja, na fase investigatória. Aí surgiu, é tanto que vocês sabem, né, que surgiu ações diretas de inconstitucionalidade, uma pela Associação Brasileira dos Magistrados, dentre outras instituições aí. Aí analisaram, né, a implementação da figura do juiz das garantias e surgiu o primeiro questionamento. Essa figura, ela é constitucional ou ela é inconstitucional? Então, a gente vai ter dois tipos de inconstitucionalidade, formal ou inconstitucionalidade material, para aqueles que entendam que a figura do juiz das garantias ela é inconstitucional. Como os senhores bem sabem, eu não estou aqui para revisar Direito Constitucional 3, os senhores sabem que quando eu me deparo com a inconstitucionalidade formal, é porque aquela lei tem algum vício de iniciativa. Então, alguns entenderam que a figura do juiz das garantias, por alterar a organização judiciária, por afetar a organização judiciária, essa lei padece do vício de iniciativa. Por quê? Se há a intenção de se criar ao juiz de garantias, era necessário que esta iniciativa de lei partisse do Poder Judiciário e não por parte do Ministério da Justiça, que compõe o Poder Executivo Federal. Essa foi a primeira corrente defendida pelo ministro Luiz Fux. Então, para ele, como a lei trata do juiz das garantias e essa matéria é atinente à organização judiciária, então o projeto de lei que a originou, que foi proposta pelo Poder Executivo, há um vício de iniciativa aí. Por quê? Essa figura aqui deveria, na visão do ministro Luiz Fux, deveria ser introduzida, proposta, através de um projeto de lei emanado do Poder Judiciário e não de um órgão do Poder Executivo Federal. Esta é a primeira corrente defendida por ministro Luiz Fux. Já para a segunda corrente,
defendida pelo ministro Toffoli, porque assim, o ministro Luiz Fux, quando ele julgou as medidas cautelares, ele entendeu pela inconstitucionalidade da figura do juiz às garantias. Já o ministro Toffoli, que decidiu antes do ministro Luiz Fux, porque a decisão de Toffoli foi cassada pelo ministro Luiz Fux, então, para Toffoli, a figura do juiz às garantias ela é necessária, ela serve para resguardar o princípio da imparcialidade, mas Toffoli entendeu lá na sua decisão que os 30 dias, que era o período de vacatio legis para o pacote anticrime, seria um período insuficiente para poder implementar a figura do juiz às garantias na maioria dos poderes judiciários, na maioria dos tribunais de justiça dos estados. Então, para Toffoli, ele entendeu o seguinte: não há vício de inconstitucionalidade. A Lei 13.964/2019, quando ela criou a figura do juiz às garantias, ela estabeleceu uma nova espécie de competência funcional estipulada por fase do processo. Ela não veio criar, ela não veio afetar a lei de organização judiciária. Eu entendo, eu comungo do entendimento do ministro Dias Toffoli. Não afetou diretamente a lei de organização judiciária, não foi criado um órgão do Poder Judiciário. O que foi criado pelo pacote anticrime foi justamente uma espécie de competência, uma nova espécie de competência funcional por fase do processo. Se antes eu tinha um juiz criminal que atuava tanto na fase investigativa quanto na fase processual, com a implementação da figura do juiz às garantias, eu tenho um órgão jurisdicional que vai atuar na fase investigativa e eu vou ter um órgão jurisdicional que vai atuar na fase processual. Aí tem a questão da inconstitucionalidade material. Há entendimento de que a lei que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o juiz das garantias, ela padece do vício de inconstitucionalidade material. Por quê? Porque essa lei ela afetou diretamente a autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Por quê? Aumentou a dotação orçamentária para a implementação dessas medidas. A primeira corrente defendida por Fux. Aí eu coloquei aqui parte do voto dele. É inegável que a implementação do juízo das garantias causa impacto orçamentário de grande monta ao Poder Judiciário, especialmente com os deslocamentos funcionais de magistrados, os necessários incrementos dos sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação, correlatas às reestruturações e às redistribuições de recursos humanos e materiais, entre outras possibilidades. Todas essas mudanças implicam despesas que não se encontram especificadas nas leis orçamentárias anuais da União e dos Estados. Então, ele entendeu que essa lei ela trouxe um forte impacto no âmbito do Poder Judiciário, ela feriu a autonomia financeira do Poder Judiciário. Este é o entendimento do ministro Luiz Fux. Já a segunda corrente entende que não houve inconstitucionalidade, porque, segundo Toffoli, não é necessária a criação de novas varas, mas sim de uma readaptação, de uma readequação dos recursos já existentes. Dessa forma, para o mencionado ministro, não haveria incremento nos gastos do Poder Judiciário, e com isso não haveria o que se falar em violação à mencionada autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário. Mais uma vez, eu concordo com o ministro Dias Toffoli. Então, a figura, a Lei 13.964/2019, que traz a previsão da figura do juiz às garantias, ela não é vista, na minha humilde opinião, ela não pode ser vista como uma norma inconstitucional, pelas razões que eu declinei anteriormente. Então, vocês sabem que eu estou falando do juiz às garantias, mas vocês sabem, os senhores sabem que essa previsão aqui ela ainda encontra-se suspensa por conta dessa liminar que foi reconhecida pelo ministro Luiz Fux. Então, enquanto o pleno do Supremo Tribunal Federal não decidir, esse artigo 3º-A até o 3º-F, eles estão suspensos por conta dessa decisão do ministro Luiz Fux, que foi dada no dia 23 de janeiro. Eu coloquei 2021, mas é 2020. Então, mais uma vez, eu peço desculpa aqui. Aqui não é 2021, é 2020. E até o presente momento, até a data de hoje, o Supremo Tribunal Federal não levou a questão em plenário e ainda não julgou esta questão
da figura do juiz das garantias. Então, eu acho interessante trazer esse instituto, mesmo que ele se encontre ainda suspenso, para que os senhores tenham conhecimento da figura do juiz das garantias e, se quiser defender a implementação, muito bem. Se não quiser defender porque não concorda, também, vocês estão livres para isso. Mas eu entendo, na minha humilde opinião, que esta figura ela é imprescindível para blindar o princípio da imparcialidade, para tornar este postulado uma realidade, para tornar algo realmente efetivo. E quer queira, quer não, a gente tem casos recentes de violação a este princípio da imparcialidade que culminou em anulação de processos, de julgamento, até mesmo de sentenças judiciais, onde ficou detectado que houve quebra da imparcialidade do magistrado. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, até porque foge do nosso conteúdo da aula. Então, vamos lá trabalhar com a competência do juiz das garantias. Quando é que o juiz das garantias pode atuar no processo penal? Então, o artigo 3º-B, os incisos 1 até o inciso 18, ele analisa as principais atribuições, as principais competências do juiz das garantias. Então, a primeira situação, compete ao juiz das garantias receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Vocês sabem que a Constituição Federal traz como um dos direitos do preso é que a prisão dele deverá ser comunicada imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou alguma pessoa que ele venha a indicar. Esse dispositivo aqui, receber a comunicação imediata da prisão, ele tem mais aplicabilidade em relação à prisão em flagrante delito. Inciso 2. Compete ao juiz das garantias receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Então, se uma pessoa for presa em flagrante, a priori o juiz das garantias tem que ser comunicado acerca dessa prisão. Depois, receber o auto de prisão em flagrante para verificar se o flagrante foi legal ou não, se houve algum abuso ou não nessa prisão em flagrante delito. E esse artigo 310 do CPP, ele traz a audiência de custódia. Então, o momento mais correto e adequado para esse controle é na audiência de custódia, a qual é presidida pelo juiz das garantias. Então, a audiência de custódia, ela deve ser presidida pelo juiz das garantias. Como esse dispositivo ele está suspenso, a sua eficácia está suspensa, então entende-se que a audiência de custódia ainda é feita pelo juiz instrutor, pelo juiz que participa da fase processual. A gente vai voltar para essa questão ainda quando estivermos estudando as medidas cautelares e as prisões no processo penal. Inciso 3. Compete ao juiz das garantias zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, também compete ao juiz das garantias tutelar os direitos individuais do sujeito que se encontra preso. E se ele quiser, ele pode determinar a condução do preso, a sua presença a qualquer tempo. Isso tudo ficando a critério do juiz das garantias. Inciso 4, a lei traz que compete ao juiz das garantias ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Ou seja, foi instaurado um inquérito policial, foi instaurado um PIC, que é o procedimento investigatório criminal culpado do Ministério Público. Assim que é instaurada qualquer tipo de investigação, o juiz deverá ser imediatamente informado acerca da instauração dessas investigações. E por quê? Para que ele possa exercer a sua função de controlar a legalidade destas investigações. E inciso 5, decidir sobre o requerimento da prisão provisória ou outra medida cautelar. Então, também compete ao juiz das garantias também decidir se vai decretar a prisão provisória com base no requerimento das partes ou se vai decretar qualquer outra medida cautelar. É como diz Auri Lopes Júnior aqui. Importantíssima missão do juiz das garantias é a de efetivar a garantia da reserva de jurisdição, especialmente em relação às medidas cautelares pessoais, reais ou diversas. Portanto,
cabe a ele, diante do pedido do Ministério Público, veja os senhores, que ele só vai decretar essa prisão se tiver um pedido do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial. Então, com isso, o que eu quero dizer aos senhores? Que o juiz não pode decretar de ofício prisão provisória ou outra medida cautelar. Ele só vai decretar isso se ele vier a ser provocado ou pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Então, portanto, cabe a ele, diante do pedido do Ministério Público ou representação da autoridade policial, decretar ou não uma prisão temporária ou preventiva. Por exemplo, quando ele verifica que estão presentes os requisitos legais, como fumus comissi delicto. Esse fumus comissi delicto é justamente a materialidade delitiva. E o periculum libertatis é o perigo que a liberdade do réu causa para a elucidação do fato criminoso. E a efetiva necessidade cautelar, além da observância da principiologia aplicável, ou seja, o juiz ele vai decidir sobre o requerimento da prisão provisória ou outra medida cautelar. Ele só vai decretar essas medidas cautelares se ele for provocado ou pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Então, ele não pode decretar essas prisões de ofício, ele depende de provocação das partes. Mas como essa parte do artigo 3º aí do Código de Processo Penal não encontra-se com a sua eficácia suspensa, então ele pode muito bem decretar essas prisões. Inciso 6, compete ao juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Então, nesse caso, é de competência do juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar. Se ele decidir por prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, ele vai ter que instaurar um contraditório, vai ter que instaurar uma audiência pública e oral para dizer às partes o porquê que ele está prorrogando essa prisão provisória. Se ele for substituí-las ou revogá-las, não há essa necessidade de exercer o contraditório, nem audiência pública e oral. A prorrogação que refere a este inciso só pode ser do quê? Da prisão temporária. Vocês vão ver que a gente tem dois tipos de prisões processuais: a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária ela só é possível durante a fase investigativa. A prisão preventiva, ela tanto pode ser decretada na fase investigativa como na fase processual. Então, como eu estou na fase investigativa, eu estou ainda na fase investigativa, então, quando ela fala a lei fala em prorrogação da prisão provisória, entendam, senhores, que ela está falando em prisão temporária, ela não está falando em prisão preventiva. Inciso 7. Compete ao juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública e oral. Então, se o magistrado entender que a testemunha ocular do fato delitivo ela pode vir a desaparecer com o decurso do tempo, então ele poderá determinar que seja produzida as provas antecipadas, ter que ter um requerimento nesse sentido. Então, com este requerimento, ele pode determinar a produção antecipada dessa prova, porque ela é considerada urgente. Porque se eu demorar muito, essa testemunha vem a falecer e aí compromete a elucidação dos fatos delitivos. Não é porque o juiz vai determinar a produção antecipada das provas que ele não vai comunicar às partes. Ele vai ter que comunicar às partes, porque vai ser feita uma audiência pública, uma audiência oral, onde essa prova vai ser coletada, e essa prova vai ser coletada juntamente com a defesa do lado e o Ministério Público também. Então, tem que ser exercitado o contraditório e a ampla defesa. Inciso 8º, compete ao juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial. Então, se o indiciado ele está preso, o inquérito policial tem que durar até 10 dias. Não havia possibilidade de se prorrogar a duração do inquérito policial. Agora, o pacote anticrime traz a possibilidade deste prazo ser prorrogado uma única vez por mais 15 dias. Então, pode chegar, essa investigação pode durar até 25 dias, estando o indiciado preso. E
a autoridade judiciária só irá prorrogar esse prazo de duração do inquérito quando a autoridade policial demonstrar a real necessidade de prorrogar a durabilidade deste inquérito. Inciso 9, compete ao juiz das garantias determinar o trancamento do inquérito policial. E quando é que a autoridade judiciária irá determinar o trancamento do inquérito policial? Quando ela verificar que não há fundamento razoável para sua instauração ou seu prosseguimento. Então, esta, segundo a doutrina, é uma interessante inovação, porque ela trouxe para o Código de Processo Penal a possibilidade de o juiz das garantias trancar o inquérito policial. Nesse caso, a lei fala em trancar o inquérito policial, mas entendo, senhores, que aqui eu abarco qualquer tipo de investigação preliminar. Essa forma de abarcar qualquer tipo de investigação preliminar, a gente está interpretando a norma a gente está integrando a norma através da analogia. Então, trata-se de uma interessante inovação, a possibilidade do juiz das garantias trancar o inquérito policial. Nesse caso, não vai trancar apenas somente o inquérito, mas qualquer tipo de investigação preliminar pode ser trancada pela autoridade judiciária. Este trancamento ele vai ocorrer quando o magistrado verificar que não existe fundamentação razoável para aquela investigação. O trancamento do inquérito policial é uma medida drástica, uma medida excepcional. E quando é que o juiz vai trancar o inquérito policial? Quando ele se deparar com uma situação de atipicidade da conduta, a conduta é atípica, sendo a conduta atípica, não há razão para a continuidade dessa investigação. Quando o juiz deparar que está diante de uma causa extintiva da punibilidade, a exemplo da prescrição e da decadência, nesse caso ele pode trancar o inquérito policial, quando ele verificar que o imputado ele é ilegítimo, ou seja, um inquérito policial contra um menor de 18 anos, o imputado ele é ilegítimo. Há uma ilegitimidade da parte aí, então ele vai trancar, o juiz deverá trancar o inquérito policial, ou quando ele verificar que não há justa causa, então a ausência de houver justa causa, então aqui ausência de houver justa causa, então ficou faltando justa causa. Professor, o que é justa causa? A justa causa no processo penal nada mais é do que um lastro probatório mínimo que ateste autoria e materialidade delitiva. Então, se eu não tenho esse lastro probatório mínimo, eu não tenho justa causa. Então, se eu não tenho justa causa para a continuidade dessas investigações, não resta outro caminho ao magistrado senão o de trancar o inquérito policial. Estando presentes as hipóteses acima mencionadas, vamos lá. Atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, ilegitimidade do imputado e ausência de justa causa. Então, estando presentes essas hipóteses aí, o juiz de garantias de ofício, aquele pode atuar de ofício, poderá muito bem determinar o trancamento do inquérito policial ou da investigação preliminar. Os senhores viram aqui pela leitura que a lei fala apenas em inquérito policial, mas aí a gente faz uma aplicação da analogia aqui e acrescenta inquérito policial e instrução preliminar, investigação preliminar. Inciso 10, compete ao juiz das garantias requisitar documentos, requisitar laudos e informações ao delegado de polícia. Sobre o quê? Sobre o andamento desta investigação. Então, ao requisitar esses documentos por parte do delegado da polícia, o juiz ele está realizando um controle de legalidade desta investigação. Ao requisitar esses documentos, não quer dizer que o juiz está adotando uma postura inquisitória. Ele não está indo no caminho de produzir provas de ofício. Não. A única coisa que o juiz está fazendo aqui é levantando documentos, laudos e informações da própria investigação para verificar a legalidade dessa investigação. E por que o juiz tem que fazer isso? Porque se ele se deparar com um inquérito que não há justa causa para a sua continuidade, ele pode fazer o quê? Trancar o andamento desse inquérito policial. Então, esta coleta desses documentos aqui tem por objetivo verificar o quê? A legalidade da investigação, bem como
observar se é caso para determinar o quê? O trancamento do inquérito policial. Então, verifica que o juiz poderá atender, nesse caso, ou um pedido da defesa, por exemplo, vamos supor que a defesa queria ter acesso às investigações e o delegado impediu. Então, ele pode atender um pedido da defesa e levantar essa documentação. Essa questão dele requisitar documentos, laudos e informações ao delegado não se pode confundir com o fato de ele determinar a produção de uma prova, que não é isso que ele está fazendo. A única coisa que ele está fazendo é requisitar algum documento para verificar a legalidade dessa investigação. Por quê? O juiz das garantias não pode determinar a produção de provas periciais, porque esta conduta lhe é vedada pelo ordenamento jurídico. Compete também ao juiz das garantias, com base no inciso 11 do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática de outras formas de comunicação. Letra B, afastamentos do sigilo fiscal, bancário, de dados e telefônico. Poderá o juiz das garantias determinar a busca e a apreensão domiciliar. Poderá determinar o acesso a informações sigilosas ou outros meios de obtenção da prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Veja, senhores, aqui que ele está falando o quê? Decidir sobre os requerimentos, ou seja, o juiz ele só vai determinar a interceptação telefônica se houver requerimento nesse sentido. Ele só vai afastar os sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônicos se houver requerimento nesse sentido, e assim por diante. Ele só vai determinar uma busca e apreensão domiciliar na fase investigatória se houver requerimento nesse sentido. Inciso 11, Auri Lopes Júnior, arrematar, ao comentar esse inciso 11 do artigo 3º-B, ele diz o seguinte, que a função precípua do juiz das garantias é a tomada de decisão, mediante o quê? Requerimento. Então, jamais ele vai agir aí no inciso 11 de ofício. Então, se for preciso conceder uma medida que restringe direitos e garantias fundamentais que precisam do aval do Poder Judiciário, como são essas medidas aí enumeradas na letra A até a letra E, o juiz ele só atua se ele for provocado. Então, nesse caso, havia uma tomada de decisão, a qual só ocorre depois através de um requerimento. Então, o juiz jamais irá determinar a produção dessas medidas de ofício. Ele depende de provocação para atuar aí. E o inciso 12 diz o seguinte, que compete ao juiz das garantias julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, se eu tenho um habeas corpus emanado por conta de um ato da autoridade policial, ou seja, a autoridade policial ela cometeu uma coação ilegal. Então, eu posso impetrar um habeas corpus. Quem vai julgar é o juiz das garantias. Por quê? A autoridade coautora é a autoridade policial. Então, se é a autoridade policial, esse habeas corpus aqui, como se deu na fase ainda de investigação, esse habeas corpus aqui será julgado pelo juiz das garantias. Pode acontecer o seguinte, de você, enquanto advogado, você tem direito a ter acesso aos autos da investigação, mas aí o delegado foi e negou este seu direito. Eu tenho dois caminhos aí, um habeas corpus ou mandado de segurança. Se for um habeas corpus, este habeas corpus aqui será julgado pelo juiz das garantias. Mas o caminho mais idôneo nesse caso aí é o mandado de segurança criminal. Por quê? O advogado, ele possui um direito líquido e certo a ter acesso aos autos da investigação. Nesse caso, se a ilegalidade ela parte do membro do Ministério Público que está fazendo a investigação, nesse caso o HC, o habeas corpus, ele deverá ser impetrado junto aos tribunais. Se for um promotor de justiça, Tribunal de Justiça. Se for um procurador da República, Tribunal Regional Federal. Não compete ao juiz das garantias essa decisão aí, porque a autoridade coautora é membro do Ministério Público. Então, se a autoridade coautora for membro ministerial, órgão ministerial, a competência para julgar esse habeas corpus não será do juiz das garantias, mas sim do Tribunal de Justiça, se for promotor de justiça, a autoridade coautora, ou o Tribunal Regional Federal, se a autoridade coautora for o procurador da República. Inciso 13,
compete ao juiz das garantias determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Vamos supor que, no curso da investigação, começa a surgir dúvidas sobre a rigidez mental do acusado. Ou seja, surgem dúvidas se ele é inimputável ou não. Para que seja atestada a inimputabilidade do sujeito, para que seja atestada a insanidade mental do sujeito, eu preciso instaurar um incidente de insanidade mental. Então, se essa dúvida ela surge ainda no contexto da investigação, o órgão jurisdicional com competência para julgar esta instauração de incidente de sanidade mental é o juiz das garantias. E esse incidente ele está previsto nos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal e ele vai ser determinado pelo juiz desde que os requisitos legais estejam demonstrados por quem está alegando essa insanidade mental por parte do investigado. Inciso 14, decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Ou seja, o promotor teve a investigação foi encaminhada ao promotor, o promotor ofereceu denúncia. É a quem compete receber a peça acusatória. A competência para receber ou rejeitar a peça acusatória é do juiz das garantias. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código. Então, a denúncia ou queixa ela é apresentada, o juiz das garantias irá decidir se ele recebe ou se ele rejeita a peça acusatória. Se ele rejeitar a peça acusatória, o Ministério Público apresentará o recurso em sentido estrito. Isso com base no artigo 581, inciso 1 do CPP. Se o juiz receber a peça acusatória, essa decisão é irrecorrível. Eu posso ainda suscitar, interpor um habeas corpus visando o trancamento desta ação penal. Mas, se não for o caso, ninguém recorreu, ninguém depois um habeas corpus, o juiz vai determinar a citação do réu para que o réu, no prazo de 10 dias, apresente a resposta à acusação. Depois que tem um recebimento da denúncia, depois que o acusado ele é citado, depois que ele apresenta a resposta à acusação, é que essas peças são encaminhadas ao juízo da instrução, o juiz que vai participar da segunda fase da persecução penal, que é a fase do processo propriamente dito. Inciso 15 do artigo 3º-B diz o seguinte, que compete ao juiz das garantias assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e a seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Vocês vão ver, quando a gente estiver estudando inquérito policial, que, muito embora o inquérito policial seja marcado pela característica da sua sigilosidade, esse sigilo ele não é oposto ao advogado que acompanha a investigação. Então, o advogado ele tem direito, sim, a ter acesso aos autos do inquérito policial, ele só não tem direito a ter acesso às provas que ainda vão ser produzidas, às provas que ainda não foram concluídas pela autoridade policial. Nesse caso aqui, eu peço para os senhores o seguinte, que a gente vai voltar ainda nessa temática, que este inciso aqui do artigo 3º-B, ele tem que ser analisado com base no artigo 7º, inciso 14 e seus parágrafos 11 e 12. Isso aqui é da lei da advocacia, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando vocês estiverem estudando isso aqui, façam um tracinho e coloca Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E também tem que ser analisada juntamente com esse dispositivo, a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz que constitui direito do defensor ter acesso aos autos da investigação, ressalvadas as provas ou diligências que ainda vão ser determinadas ou que estão em andamento. Inciso 16 diz que compete à figura do juiz das garantias deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Então, no caso
da investigação, eu vou ter a prova pericial sendo coletada pela perícia oficial, nada impede que o advogado, que a defesa do investigado, contrate um assistente técnico para acompanhar a produção da prova pericial. Então, este pedido, se vai deferir ou não a admissibilidade de assistente técnico contratado para a defesa com a finalidade de acompanhar a produção da perícia, quem vai determinar isso é o juiz das garantias. E o inciso 17, por sua vez, diz o seguinte, que compete ao juiz das garantias decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Essa temática aí, atinente ao ANPP, que seja o Acordo de Não Persecução Penal, a gente ainda vai estudar depois que a gente encerrar o assunto voltado ao inquérito policial. Então, a gente volta aqui mais uma vez nessa temática. Por isso que, neste momento, eu não vou me aprofundar nesse tópico aí. E inciso 18 diz o seguinte, que compete ao juiz das garantias determinar outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo. Segundo Auri Lopes Júnior, trata de uma cláusula ampla e genérica, abre um caminho para a atuação do juiz das garantias em outras situações que não foram previstas anteriormente, mas que o magistrado tem que respeitar os limites da sua atuação. Além de respeitar os limites da sua atuação, o magistrado tem que ter em mente o seu verdadeiro papel. Qual é o verdadeiro papel do juiz das garantias? Ser o órgão jurisdicional responsável por controlar a legalidade da investigação criminal, bem como zelar, tutelar pela proteção dos direitos individuais, cuja tutela tenha sido franqueada ao Poder Judiciário. E a gente está no parágrafo 2º do artigo 3º-B, que diz o seguinte, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, aqui o legislador ele trouxe duas inovações. Primeiro, se o investigado estiver preso, poderá haver uma única prorrogação deste inquérito policial por mais até 15 dias. É claro que o juiz só vai prorrogar esse inquérito policial se tiver representação da autoridade policial e depois que ele escuta o Ministério Público, porque quer queira, quer não, o órgão ministerial, vocês vão ver depois na aula de inquérito policial, o órgão ministerial, ele é o destinatário final do inquérito policial. Se vamos supor que houve um requerimento para a autoridade policial pela prorrogação do inquérito, o juiz ouviu o órgão ministerial, que é o destinatário da investigação. Ao final, ele prorrogou o inquérito policial, mas aí passou mais de 15 dias de prorrogação e a investigação não está concluída. Então, a lei ela é bem clara, ela diz que se ainda assim, mesmo ocorrendo a prorrogação do inquérito policial, a prisão ela será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Artigo 3º-C diz o seguinte, que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, vejam os senhores que o artigo 3º-C ele vai dizer o seguinte, o juiz das garantias não tem competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo, e a sua competência ela finaliza com o devido recebimento da denúncia ou da queixa-crime. E por que o legislador excluiu as infrações de menor potencial ofensivo? Por um motivo óbvio. Essas infrações nem sequer são objeto de inquérito policial. Então, se não são infrações que nem sequer são objeto de inquérito policial, então não tem a incidência da figura do juiz das garantias. Artigo 3º-C, parágrafo 1º, diz o seguinte, que uma vez recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, vejam, senhores, que acontece o seguinte, a atuação do juiz das garantias, ela não se encerra com o recebimento da peça acusatória. Ela vai até a fase do artigo 399, que é a fase que o juiz decide se vai absolver sumariamente o acusado ou ratificar o recebimento. Então, vamos supor
que o juiz ele analisou, ele recebeu a peça acusatória, ele citou o acusado para apresentar a resposta à acusação e ele entendeu que não vai absolver sumariamente o acusado. Então, ele vai ratificar o recebimento. Depois dessa retificação, os autos são encaminhados ao juiz que vai participar da fase processual. Se tiver alguma questão pendente que não foi apreciada por completo pelo juiz das garantias, essas questões serão decididas pelo juiz do processo. Por exemplo, houve a decretação de uma prisão preventiva, o juiz das garantias não decidiu pela revogação, passou esse momento aqui do recebimento da denúncia, essa questão se vai revogar numa prisão preventiva, será levada a cabo para o juiz do processo. Então, o juiz do processo irá decidir se ele revoga ou não a prisão preventiva. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Então, aqui diz o seguinte, que o primeiro reexame que o juiz vai fazer, assim que ele receber os autos, se dá depois de 10 dias desse momento que houve o recebimento dos autos. Depois disso, para que esse prazo, para ele verificar se é necessário manter as medidas cautelares que foram decretadas pelo juiz das garantias. Se ele entender que deve revogar as medidas cautelares, ele deverá fundamentar a sua decisão. Depois, se ele entender que a prisão preventiva ela deve ser mantida, o juiz ele tem por obrigação revisar a cada 90 dias a necessidade de manter ou não o sujeito preso preventivamente. Se ele não fizer isso, ocorrerá a prisão ilegal, prazo com sanção finalmente, né? Ele deverá revisar esse prazo a cada 90 dias. Essa prisão preventiva ele tem que revisar a cada momento. E o artigo 3º-C, parágrafo 3º, ele vai mais além. Ele diz o seguinte, que os autos que compõem essas matérias de competência do juiz das garantias deverão ser acautelados na secretaria desse juízo, ficando à disposição tão somente do Ministério Público e da Defesa. Esses autos aqui, eles não vão ser apensados aos autos que são encaminhados ao juiz da instrução e julgamento. Nesse caso, a única coisa que vai ser encaminhada ao juiz da instrução e julgamento é a denúncia, a resposta à acusação e as provas consideradas irrepetíveis, as medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas. Então, nesse caso, vai ser remetido esses documentos aqui. O inquérito, os inquéritos vão ficar tudo acautelado lá na Secretaria do Juízo das Garantias e as partes têm direito ao amplo acesso a esses autos acautelados. Então, trata-se de uma medida muito importante, segundo Auri Lopes Júnior, porque ela vai determinar o quê? A exclusão física dos autos do inquérito, para que estes autos não venham a ingressar no processo e não venham a contaminar a imparcialidade do juiz. Outro fator que justifica também o não envio dos autos do inquérito policial completo para a autoridade policial é porque a própria lei é clara. O Código de Processo Penal é claro em dizer que o inquérito policial ele não serve para fundamentar uma sentença penal condenatória. Então, se o inquérito policial nem sequer tem o juiz como destinatário, por que eu vou encaminhar estes autos ao juiz de instrução e julgamento? Não tem razão de existir isso. Os autos ficarão acautelados, né, na Secretaria do Juízo das Garantias, como eu mencionei anteriormente, que remeterá para o juiz da instrução e julgamento apenas o quê? A denúncia ou queixa, a decisão de recebimento para a compreensão do que foi recebido ou rejeitado, a decisão que decretou medidas cautelares ou a prisão, e também a necessidade dele revisar essas medidas no prazo de 10 dias, a decisão que manteve o recebimento e não absolveu sumariamente o acusado, e a decisão que decretou medidas cautelares ou prisão cautelar para controle e também para revisão no prazo de 10 dias. E artigo 3º-D diz o seguinte, o juiz que atua na fase de investigação não pode, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Vamos entender que essas competências aqui do artigo 4º e 5º, eu acrescento o artigo 3º-B, que tratou das competências do
do juiz das garantias e as medidas que estão elencadas no artigo 4º e 5º, porque esses artigos aqui eles são direcionados ao inquérito policial, então a gente vai levar em consideração as medidas que o juiz das garantias pode ainda determinar ainda na fase investigativa. Essas medidas geralmente vão estar elencadas no artigo 4º e 5º do Código de Processo Penal. Então, para Aury Lopes Júnior, esse afastamento do juiz que participou da fase investigativa não atuar na fase processual está finalmente se consagrando uma lição de décadas do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E que, vejo, senhores, que essa lição ela é consagrada nesse tribunal desde 82. Por quê? O juiz que atua na fase de investigação preliminar é um juiz prevento, é um juiz contaminado, que não pode julgar, pois a prevenção é causa de exclusão da competência. Então, vejo, senhores, que finalmente, com essa disposição do artigo 3º D, eu estou consagrando aqui no processo penal brasileiro uma lição que de muito tempo já era levantada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Ou seja, o juiz que atua na fase de investigação não pode atuar na fase processual, porque ele vai estar contaminado. E se ele vai estar contaminado, fatalmente ele não vai observar o princípio da imparcialidade. E o parágrafo único, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo. Então, o principal argumento daqueles que criticam ainda a figura do juiz das garantias resume no fato de ser inviável a implantação dessa figura em inúmeras comarcas que existem no nosso país, as quais são ocupadas apenas por um magistrado. Segundo Aury Lopes Júnior, este é um argumento que não se sustenta. Então, quais seriam as soluções possíveis? O próprio Aury Lopes Júnior apresenta essas soluções em sua obra, bem como em vários outros artigos que ele escreveu no decorrer da sua carreira acadêmica. A primeira solução apresentada por ele vai dizer o seguinte: existem diversas comarcas com apenas um juiz, mas que já deveriam ter dois, dado o volume de processos criminais e civis. Logo, faz uma distribuição cruzada. A reforma justifica a abertura de concursos que estão represados e são necessários. Não se faz uma reforma processual ampla e séria sem investimento. Então, ele entende que é necessária a abertura de novos concursos para preencher essas vagas. E é interessante que muitas dessas comarcas que temos apenas um juiz, há muito tempo, dado o volume de causas criminais e cíveis, já deveria ter dois juízes, um atuando na fase criminal e um atuando na fase civil. Vamos supor que eu estou dentro de uma comarca pequena, que eu tenho dois juízes, um criminal e um civil. Então, eu posso muito bem pegar o juiz civil e colocar as investigações para ele analisar o controle da legalidade. E quer queira, quer não, é necessária também a abertura de novos concursos que estão sendo represados e que são mesmo necessários. É como ele bem diz, eu não posso ter uma reforma processual ampla se eu não tiver investimento. Então, uma reforma processual ampla se faz necessária e para que ela ocorra eu preciso de investimento. Letra B, ele vai dizer o seguinte: existem centenas de comarcas com apenas um juiz, mas com comarcas contíguas, às vezes a menos de 100 quilômetros, em que existem dois ou mais juízes que poderiam atuar como juiz das garantias, inclusive online, através de inquérito eletrônico. Por que a gente não digitaliza todos esses inquéritos? Vamos supor, um juiz criminal de Souza, que vai atuar na fase processual, ele não pode ser juiz de garantias. Então, posso pegar um juiz criminal de Cajazeiras, que vai fazer, às vezes, o juiz das garantias. Como eu também posso pegar esse juiz de Souza e ele fazer, às vezes, do juiz de garantia lá na comarca de Cajazeiras. Então, nesse caso, para facilitar a atuação desses magistrados, eu posso muito bem fazer tudo online, através do inquérito eletrônico. Aqui eu já evito de ter deslocamento desse juiz de uma comarca para outra. Letra C. Em outros casos, existem sim comarcas contíguas com apenas um juiz, onde também poderia haver uma distribuição cruzada, inclusive com uma atuação online. Se a gente tem um processo judicial eletrônico, por que a gente não vai começar a digitalizar, começar a prever uma atuação online desses magistrados? Então, é um caso a ser pensado. Segundo Aury Lopes Júnior, outra solução que ele apresenta:
em todos os casos, diante da ampla implementação dos processos de inquéritos eletrônicos, é possível criar centrais de inquéritos, como, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, já existe uma central de inquérito. Então, ele defende que é interessante ter uma ampla implementação dos processos de inquéritos eletrônicos e é muito bem possível ser implementada uma central de inquérito em comarcas maiores, com a finalidade de atender comarcas pequenas na mesma região. Não há impedimento para isso. Ele está trazendo isso como uma solução. Então, este argumento aqui de que esse parágrafo único ele pode inviabilizar a implementação da figura do juiz das garantias, eu entendo, assim como Aurim Lopes Júnior, que trata-se de um argumento que não se sustenta. Ele traz outros argumentos aqui que deixa claro que esta visão ela é reducionista. Não é uma visão de quem está preocupado em apresentar soluções para o processo penal. E, enfim, com o processo e inquérito eletrônicos, não interessa mais o lugar, o onde, mas apenas o quando. Isto é, está na mesma temporalidade. Ora, sabemos todos desse novo referencial. Basta ver onde trabalhamos o tempo todo no virtual, com várias pessoas em tempo real, e o que menos importa é onde se está. Eis o novo paradigma que, na verdade, já integra o nosso cotidiano há décadas. Caberá, assim, ao Poder Judiciário implementar as diferentes ferramentas disponíveis para efetivar o sistema duplo de juiz e o juiz das garantias. Designação. Artigo 3º é: o juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Então, nesse caso, o juiz das garantias ele é designado com base nas normas de organização judiciária. E essas normas de organização judiciária, ela deve obrigatoriamente, necessariamente, seguir as orientações gerais do Conselho Nacional de Justiça. Aí a gente passa para analisar outra finalidade deste juiz das garantias. Assim diz o artigo 3º F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos preços, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Parágrafo único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput deste artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e à dignidade da pessoa submetida à prisão. Então, vamos por parte. Então, qual é a finalidade, outra finalidade que a gente vê aqui? O juiz das garantias, ele tem por obrigação assegurar o cumprimento de regras para o tratamento dos presos, impedindo que haja qualquer tipo de ajuste entre órgãos da imprensa com autoridades para que haja a exploração da imagem da pessoa que está sendo submetida à prisão. Se a autoridade policial fizer esse ajuste aqui, a autoridade policial ela poderá ser responsabilizada no âmbito civil, reparação de danos morais, no âmbito administrativo, poderá ser instaurado contra a autoridade que assim permitiu um procedimento administrativo disciplinar, e ela ainda pode ser responsabilizada no âmbito penal, pelo crime de abuso de autoridade. Então, trouxe aos senhores que o que compete ao juiz das garantias? Proteger, tutelar a dignidade do imputado. Estando ele preso ou não, ele tem o mínimo, ele tem dignidade a qual deve ser observada pelo Estado juiz. Inclusive, constitui crime de abuso de autoridade, nos termos do artigo 13 da Lei 13.869/2019, a conduta de constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibida à curiosidade pública. Inciso 2, submeter-se à situação vexatória
a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Auri Lopes Júnior disse o seguinte, que atualmente verifica-se que é muito difícil encontrar um equilíbrio entre a liberdade de imprensa e a divulgação desses crimes, essas prisões, essas investigações. Para tanto, o Código de Processo Penal delega para as autoridades policiais e também para as autoridades jurisdicionais o dever de regulamentar e disciplinar essa difícil relação entre a imprensa e os órgãos da persecução criminal. E questões finais, o ministro Dias Toffoli, quando ele julgou, né, a ADI, quando ele concedeu a primeira liminar, entendendo que a figura do juiz das garantias ela é constitucional, mas ela depende de um certo tempo de maturação para ser implementada, ele entende o seguinte, quando ele julgou lá, ele entendeu que essa figura do juiz das garantias não se aplica nos processos de competência originária dos tribunais, não se aplica nos processos de competência do rito do tribunal do júri, não se aplica nos casos de violência doméstica e familiar e dos processos criminais de competência da Justiça Eleitoral. Então, na decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, na medida cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade número 6298, que foi julgada por ele no dia 15 de janeiro de 2020, a qual ainda depende de julgamento de mérito, ele decidiu o seguinte: pelo exposto, neste juízo preliminar, confiro cautelarmente interpretação conforme as normas relativas ao juiz das garantias para esclarecer que não se aplicam as seguintes hipóteses: processo de competência originária dos tribunais, que são regidos, regulamentados pela Lei 8.038/90, inciso 2, processo de competência do Tribunal do Júri, inciso 3, caso de violência doméstica e familiar, inciso 4, processo de competência da Justiça Eleitoral. Eu entendo contrariamente a ele, eu entendo que eu posso muito bem aplicar essa figura do juiz das garantias em relação a todo e qualquer tipo de processo. Não há nenhum obstáculo. A lei não trouxe nenhum óbice para este meu entendimento. Mas aí a gente tem esse entendimento de Dias Toffoli. A gente verificou também que o ministro Luiz Fux, quando ele concedeu a liminar nas ADIs 6298, 6299, 6.300 e 6.305, ele cassou essa decisão do ministro Dias Toffoli e também suspendeu sem dia, a implementação da figura do juiz das garantias. Então, houve essa suspensão, né, da implementação da figura do juiz das garantias. Então, a gente analisou aqui a possível inconstitucionalidade. Eu defendo que a figura do juiz das garantias ela é constitucional, é uma medida que há muito tempo vinha sendo reclamada pela doutrina, e eu entendo que a figura do juiz das garantias ela é imprescindível para garantir a imparcialidade no processo penal. E ela encontra eco no princípio da imparcialidade, como também o juiz das garantias encontra eco no devido processo legal, também encontra eco na questão do princípio do sistema acusatório preconizado pela Carta Magna prevista na nossa Constituição Federal. Então, o fundamento da figura do juiz das garantias, ele nada mais é do que garantir a implementação, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais do acusado. Então, a figura do juiz das garantias, ela se faz necessária para evitar que haja uma contaminação. E eu entendo também muito coerente a opinião do legislador, a previsão do legislador quando ele determina a exclusão física dos autos do inquérito policial em relação aos autos que ainda serão encaminhados à autoridade policial. Então, agradeço a compreensão dos senhores. Agradeço a compreensão dos senhores. Já acabei a apresentação das aulas de slides. Nessas 3 aulas assíncronas, eu já esvaziei, né, os conteúdos dos slides que eu já tinha postado no Google Classroom da turma, das turmas de manhã e à noite também. E, assim, qualquer dúvida que vocês estejam, que vocês apresentem, qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me procurar ou pelo WhatsApp ou mandar um e-mail, certo? Agradeço a compreensão de todos e na próxima semana nossas aulas também serão assíncronas e, se Deus quiser, a gente vai iniciar o assunto de inquérito policial. Fiquem com Deus. Mais uma vez, peço
encarecidamente que vocês se cuidem, porque nem todo mundo está sendo vacinado, né, digamos assim. Então, se cuidem. E qualquer dúvida, eu estou à disposição dos senhores. Muito obrigada pela compreensão. Agradeço do fundo do meu coração a compreensão que vocês estão tendo comigo. E eu estou sendo fiel, estou sendo grata aos senhores, estou, a todo o tempo que eu posso, estou atualizando todos os documentos lá no nosso grupo, no nosso Classroom das turmas de Direito Processual Penal, turma 1 da manhã, Direito Processual Penal, turma 3, no turno da noite. Então, fiquem com Deus. Até o próximo encontro assíncrono. Depois dessa última semana de julho, a primeira semana de agosto, as aulas serão síncronas. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós. Um beijo. Deixa eu parar a gravação.